Meus irmãos, nós vamos continuar falando sobre o nosso tema. Eu os convido então a abrir na passagem que é a passagem indicada para essa minha participação, João 14, versos 1 a 3. João capítulo 14, versos 1 a 3. Do mesmo modo como eu fiz ontem, eu não vou expor uma única passagem, mas fazer um panorama do Novo Testamento a respeito desse assunto, que diz respeito ao futuro da igreja, dentro da perspectiva de que esse futuro já é realidade no presente, o mundo vindouro já começou. Essa é a ideia do Novo Testamento. Jesus confortou os seus discípulos com essas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de nos reunirmos nesse lugar que o Senhor separou, proporcionou a nós, para que estivéssemos juntos, aprendendo, meditando e glorificando o Teu nome por causa das Tuas grandes verdades. Mais uma vez suplicamos a ação, a iluminação do Teu Espírito, para que as nossas mentes e corações sejam assim iluminados, impactados e transformados pela Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus estava falando de sua partida, que ele precisava ir embora. Isso obviamente causou grande tristeza nos discípulos, que tinham outras expectativas com relação à própria vida, à permanência de Cristo. Como nós sabemos, eles esperavam um reino terreno. Eles queriam ter postos, cargos, ser ministros, ser príncipes no grande reino que Cristo estabeleceria na concepção deles a partir de Israel, para alcançar todas as nações e colocar Israel na posição de cabeça, na posição de rainha das nações. Então, quando Cristo fala que ele tem que partir, que ele tem que ir embora, fala sobre morte, fala sobre sofrimento, aquilo angustia os discípulos, porque vai de encontro, vai contra totalmente as aspirações deles, o que eles querem. Por isso Cristo explica para eles que há um reino maior, que é algo muito maior do que o que eles poderiam esperar de ter suas casas, suas residências importantes lá em Jerusalém, como reis, como príncipes. Ele começa a falar de moradas maiores, de moradas mais importantes, e diz justamente que precisa ir a fim de preparar essas moradas maiores e muito mais importantes, para que então, quando elas estiverem prontas, ele possa voltar e tomar a igreja, os discípulos com ele mesmo, e então sim eles poderem habitar juntos perfeitamente lá nesse lugar, né? E isto Jesus começou a realizar, a preparação dessas moradas, por assim dizer. Vamos tentar entender o que é isso daqui para frente, mas isto ele começou a fazer quando ele ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus. E a palestra do nosso irmão que precedeu já me resolveu muitos problemas, de maneira que eu não preciso trabalhar de tantas questões aqui que já foram explicadas, a ascensão de Cristo. Mas ainda precisarei, por propósito da minha participação, ter que ainda tocar em alguns desses assuntos. Vejam a descrição da própria ascensão de Jesus, que está registrada em Atos 1. Vejamos lá o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos 1 a 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Perceba a importância aqui
um parênteses, dessa declaração. Se você olhar todos os primeiros sermões de Pedro, os 3 primeiros que ele faz, os 2 primeiros ao público geral e o terceiro específico para os membros do Sinédrio, ele sempre mencionará esse aspecto aqui, da subida, ele ser elevado. Isso é de suma importância para a teologia do Novo Testamento, é de suma importância para a compreensão da igreja e da sua missão. Então ele diz, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, sua ressurreição, portanto, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas um parênteses, veja, eles estão ainda presos, fixos àquela ideia de um reino terreno ali em Israel. Eles ainda pensam que eles vão ser príncipes, vão ser reis. Essa esperança morreu com a cruz. Aqueles 2 discípulos que estão indo embora, tristes, estão lamentando, dizendo, olha, a gente achava, nós pensávamos, queria fazer isso, aquilo, mas já morreu, já é o 3º dia, acabou, nossos sonhos acabaram. Mas então Cristo ressuscita e esses sonhos reacendem, brilham outra vez, agora vai dar certo, vamos ter um reino, vamos ter tronos, vamos nos assentar aqui e vamos ocupar posições importantes. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, e aqui está o ponto central, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, ou seja, foi a última coisa que Jesus falou na terra, antes da sua ascensão. A última coisa pública que ele disse na terra foi isso. O ponto é que vocês vão ser capacitados, terão o poder necessário para serem as minhas testemunhas em todo o mundo, conforme o meu plano que eu já conquistei morrendo na cruz. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto, ascendido, subido ao céu, virá do modo como vistes subir. Portanto, há uma ligação impossível de ser rompida, impossível de ser quebrada entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda de Cristo. Essas 2 ações, de subir e de descer, devem ser vistas como 2 lados da mesma moeda. Quando Cristo subiu aos céus, ele já iniciou o seu retorno glorioso. Porque, como foi muito bem dito, Jesus não subiu aos céus para ficar descansando. Ele não subiu lá para ter férias. Ele subiu aos céus para começar a reinar, a governar céus e terra. Todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele subiu lá para iniciar o preparo das moradas eternas. E o que são essas moradas eternas? Não são habitações temporárias das almas no céu. Como você sabe, quando uma pessoa morre, o corpo vai ao pó, como é dito, mas o espírito volta a Deus. A alma vai aos céus. E se é crente, estará lá em descanso até o dia da ressurreição. Mas não são essas as moradas que Cristo foi preparar, porque essas já estão prontas. Já há espaço suficiente nos céus
para todas as almas dos homens que morrem em Cristo. Como também já há espaço suficiente no inferno, no Hades, para todas as almas dos ímpios que morrem sem salvação. Não foram essas moradas que Cristo foi preparar. Então, quais foram as moradas que Cristo disse que tinha que ir para preparar? Ora, isso só pode ser uma referência ao novo céu e à nova terra. A renovação final, última, tanto dos céus quanto da terra. Quando então esses dois lugares que hoje nós temos, hoje nós concebemos como sendo dois, e são mesmo, porque a Bíblia diz: os céus é meu trono, Deus fala, a terra é o estrado dos meus pés. Então há uma diferenciação. Um mundo é espiritual, o outro é físico, é terreno. E eles são, até certo ponto, irreconciliáveis hoje, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Ou seja, pessoas como nós não são hábeis, não são habilitadas, não são capacitadas para morar no céu. Porque no céu, Deus recebe as almas dos mortos, que ficam lá até o dia do juízo. Mas o novo céu e a nova terra, aí estão as moradas eternas, aí estão os lugares apropriados para pessoas, não como nós somos agora, mas para pessoas como nós seremos na ressurreição. Quando então ressuscitarmos, e não é que teremos, como diz Paulo, um corpo semelhante ao de Adão, porque embora perfeito, aquele corpo de Adão era um corpo terreno. Mas o que nós teremos, como Paulo diz, é um corpo espiritual. Corpo, ainda assim corpo, mas corpo espiritual. Corpo espiritual é uma complexidade de existência que só pode se desenvolver plenamente num lugar chamado Novo Céu e Nova Terra. Porque não são mais lugares separados. Porque se tornam um único cosmos. Não é mais a distância dos céus para a terra, do invisível para o visível, do eterno para o temporal, do absoluto para o limitado. Não há mais essa distinção. Porque a grande figura de Apocalipse 21 é os céus descendo à terra. Quando Nova Jerusalém desce dos céus, Deus desce com ela. De maneira que Deus está ali. Todas as figuras, ainda que são figuras de Apocalipse 21, descrevem a habitação de Deus ali. Não precisa de templo, porque Deus está ali. Não precisa de luz, porque Deus está ali. Não precisam de coisa alguma, porque Deus está ali. Nem mesmo Adão tinha isto. É dito em Gênesis 3 que na viração do dia o Senhor vinha ao jardim, veio ao jardim falar com Adão e Eva. Havia livre curso, total liberdade de Deus se aproximar do ser humano porque não havia pecado. Mas aquilo não significava Deus está ali. O Deus conosco, o princípio do Emanuel, que perpassa toda a aliança divina no Antigo Testamento, só se consuma plenamente no novo céu e na nova terra. Assim como nós, nossas almas voltarão do céu, nossas almas já glorificadas, porque quando a alma ascende aos céus, ela já está em glória, a alma, mas o corpo está no pó. Por isso precisa ressuscitar. Quando a alma gloriosa voltar para se unir ao corpo glorioso também, então nós teremos a união plena do que é físico e do que é espiritual. O novo céu e a nova terra. Só então nós estaremos nas moradas eternas, nas moradas definitivas. Mas por que Cristo está preparando este lugar? Que função é essa? Que tarefa é essa? Então nós poderíamos dividir esse trabalho de Cristo atualmente em 2 ou 3 partes, ainda que talvez seja uma coisa só. Num sentido, ele está lá para terminar de esmagar seus inimigos, para terminar de pôr debaixo dos seus pés todos eles. Veremos as passagens que apontam para isso.
No outro sentido, ele está lá para ser o poder da igreja, o enviador do Espírito Santo, a fim de que ela avance em todo o mundo e, ao conquistar aqueles por quem Cristo morreu, os traga para esse reino também. E num sentido final e último, ele está sustentando essas duas coisas pelo seu próprio poder como intercessor, como sacerdote, como aquele que garante a salvação da sua igreja e garante a recriação do novo céu e da nova terra. Agora voltemos então ao ponto de ontem. Nós terminamos dizendo que Cristo conquistou a autoridade legítima, não pelo caminho de se prostrar diante de Satanás e aceitar a autoridade dele sobre os reinos desse mundo, como Satanás ofereceu, mas ele escolheu o caminho único possível para ele mesmo, o caminho da sangrenta cruz. Tendo então destronado o príncipe deste mundo e todos os seus principados e potestades despojados, isso não significa que ele os extinguiu, isso não significa que ele já os enviou para o lago que arde com fogo e enxofre, mas significa que ele quebrou a autoridade deles, o poder deles, que basicamente era fazer duas coisas, as quais eu vou ainda demonstrar aqui ao longo dessa exposição. Essas duas coisas que Jesus saqueou Satanás, saqueou a casa de Satanás. Ele tira duas posições, dois princípios de autoridade, dois princípios legítimos. Como eu disse, legítimos porque Deus deu. Ainda que Deus tenha dado para um usurpador, um ser ilegítimo. Mas é a justiça de Deus, é a legitimidade de Deus que conferiu esse poder a ele uma vez que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E aí nós temos alguém com o poder de exigir a morte, com base na própria lei de Deus. Um acusador, portanto. Mas Cristo conquistou a autoridade legítima, destronando esses seres inimigos e conquistando o direito de que o evangelho fosse pregado em todas as nações livre e inalteravelmente. Então Cristo ressuscita para garantir a execução dessa grande obra. Foi na ressurreição, como diz Isaías 53:11, que ele colheu os frutos do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma. Assentado à direita de Deus após a ressurreição, ele está na posição de governante. São inúmeras as passagens do Novo Testamento que apontam para isso. Eu já mencionei os 3 sermões de Pedro logo no início, mas voltem antes mesmo disso em Marcos 16, verso 19 a 20, que já descreve essa realidade, talvez a primeira descrição, se Marcos é o primeiro dos evangelhos, como muitos creem, essa é a primeira das descrições desse momento em que Cristo é recebido nas alturas. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A descrição do texto de que Cristo foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus é a descrição de um abrir as portas para que o grande monarca volte, para que retorne e assuma sua posição de direito, sua posição de conquista. Quando ele se assenta à destra de Deus, e essa é uma expressão amplamente repetida nas Escrituras, isso é uma figura do mundo antigo. Uma figura de José e Faraó, por exemplo. Se você se lembra, quando José interpretou os sonhos de Faraó, Faraó passou a José o governo de todo o Egito. Faraó disse o seguinte para José: somente no trono eu sou maior do que você. No mais, quem manda é você. Quem reina é você. As decisões são suas. Não precisa nem me consultar. Faça o que acha que deve fazer. Assim, José é aquele que está à direita
do rei, à direita de Faraó. Ele recebeu o cetro. O sumo rei, o supremo rei, passou o cetro. De maneira que, desde o momento em que Cristo ascende aos céus, tecnicamente, não é mais o Pai que está no governo, no controle de todas as coisas. Tecnicamente, a partir desse momento, é o Filho. O Filho que recebeu a incumbência. É evidente que não há nenhuma disputa entre eles, nenhum desentendimento. Mas é uma questão de legitimidade. É uma questão de legítima autoridade. Então, tecnicamente, é Cristo quem recebe esse poder. E ele vai governar os céus e a terra para o bem da sua igreja, para a eficiência da sua igreja na missão que ela deve cumprir e para a consumação da obra. Assim como ele subiu, ele desce. As duas coisas estão interligadas. Ele precisa subir para poder voltar. Ele precisa voltar, ir aos céus para poder retornar na segunda vinda, porque ele tem uma obra ainda por realizar. Portanto, ao subir ao céu, ele se assenta à destra de Deus e assim continua sua obra, preparando lugar para o seu povo e capacitando sua igreja a vencer em todo o mundo pelo testemunho dele mesmo. Pedro explicou para a multidão do Pentecostes exatamente isso no texto que nós lemos ontem, que eu vou apenas relembrar agora, em Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, que é Deus o Pai, ao meu Senhor, que é Deus o Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, e só por causa disso, porque se ele não fosse crucificado, nada disso aconteceria, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus concedeu a ele o senhorio. Ele foi feito Senhor e Cristo. Mas como entender isso? Se ele é a segunda pessoa da Trindade, ele sempre foi Senhor e Cristo. Ele sempre foi o dono, ele sempre foi o herdeiro. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Então, como ele pode se tornar, ser feito Senhor num dado momento? E a única explicação plausível, possível para isso, é que é um senhorio jurídico, é um senhorio legal, é um senhorio legítimo. Ele sempre foi senhor de tudo por direito de criador, de criação. Mas aqui é um senhorio redentivo, é um senhorio no sentido da aliança, da consumação, da expansão da aliança. Então, não é um senhorio de herdeiro, mas é um senhorio de conquistador. Cristo é rei, tanto por sangue, usando uma terminologia humana, ou seja, por filiação, por ser filho, por ter direito. Portanto, ele é herdeiro, mas ele não se valeu apenas da sua qualidade de herdeiro. Ele também é o rei por conquista. Por conquista, ele é o grande conquistador. Ele conquistou a legitimidade de governar céus e terra para o bem do seu povo. Então, ele sendo entronizado no céu, a partir desse momento, todos os seres celestes, santos ou caídos, passam a estar subordinados a ele. Ele se torna o comandante dos céus e da terra. Como diz Hebreus 1, 13 a 14, os anjos ficam seus ministros. Servos que vão ajudar no processo de levar a salvação. Não pregando, nunca foi essa tarefa, nem a intenção deles, dos anjos. Mas no sentido de ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Ficam-lhe submissos todas as hostes celestes.
mas também seus inimigos passam a sentir o peso do seu braço, ou talvez melhor, do seu pé, que os esmaga, que os pisa. Como foi muito bem exposto aqui no texto de Efésios 1, 18 a 21, Paulo descreve esse momento em que Cristo é entronizado nos céus. E curiosamente, interessantemente, Paulo fala de uma maneira tão enfática que a igreja tem que compreender isso. Ele diz no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, olha só esse termo aqui, essa frase, é tanta redundância, que você fica pensando, como é que Paulo escreveu um texto assim, com tanta redundância? Ele usa 6 palavras sinônimas para poder. Olha aí quais são elas: suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. E aqui poder é outro termo no grego, não o mesmo anterior. Então são 6 palavras diferentes para descrever uma única coisa. O quê? O que é tão poderoso, então? O que é tão necessário que nós conheçamos? Por que tanta ênfase em cima de uma coisa? Porque é a coisa mais importante que nós podemos saber hoje. E o que é, ele diz? É o poder que Deus exerceu em Cristo, fazendo 2 coisas com Cristo: ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Qual foi a maior demonstração de poder da história? Não foi a criação do mundo ex nihilo, do nada. A maior demonstração de poder que Deus já realizou na história, que tem 6 adjetivos para descrevê-la, foi a ressurreição de Cristo e a subida de Cristo aos céus. Essas 2 coisas interligadas. De maneira que então, por causa disso e a partir disso, Ele é Senhor dos céus e da terra. E então, a partir disso e por causa disso, os inimigos estão debaixo dos seus pés. E por causa disso e a partir disso, a igreja está capacitada a realizar sua função no mundo. Portanto, entendam isso, Paulo está dizendo. Portanto, compreendam isso. Que vocês possam entender isso, é meu maior desejo. Porque para Paulo, entender é viver. Compreender é praticar. Ninguém pratica sem entender. Ele sempre explica teologicamente, então aplica praticamente. Você tem que compreender para ser. Você tem que compreender para fazer. Compreendam isso. E entendam que esse poder está à disposição de vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós. A ascensão, portanto, liga-se à ressurreição de Cristo como a maior demonstração de poder já realizada na história deste mundo ou na história dos céus e da terra. Graças a esse poder, Cristo reina nos céus e garante esse mesmo poder ao seu povo na terra. Juridicamente falando, Cristo não tem mais rivais. Todos foram juridicamente derrotados. Graças a isso, seu nome foi elevado acima de todo nome, obrigando todos a se ajoelharem perante Ele. Como diz Filipenses 2, de 9 a 11, que não fala do futuro, mas fala do presente. De modo que já todo joelho tem que se dobrar diante de Cristo. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Todos têm que reconhecer que Ele é, não será, é o Senhor. Graças, meus irmãos, a essa entronização de Cristo no céu, Ele é o cabeça da igreja na terra. E ela compartilha do seu poder e da sua vitória, esmagando também seus inimigos à medida que avança com o evangelho triunfante. Por isso Paulo fala no final do capítulo 16 de Romanos: em breve Satanás vai estar debaixo dos pés de vocês também. É uma realidade. A igreja avança, o inimigo recua. Ele não tem mais poder para enfrentar. Ele não tem mais poder para deter a igreja, o avanço. Esse poder foi cassado. Ele continua sendo, como Tiago fala, como Pedro fala, um leão que ruge andando em derredor. Ele continua sendo. Mas limitado pelo poder de Deus. De maneira que agora ele precisa de uma porta, ou de uma janela, de uma oportunidade que o povo lhe dê. Mas se
o povo de Deus resiste firme na fé, o que acontece? Ele tem direito de continuar assaltando? Ele tem condições de continuar ali? Resistir firme na fé, o que acontece? Ele foge e ele fugirá de vós. Cá entre nós não é um leão muito corajoso. Um leão que foge. Mas é porque ele não tem outra opção. Porque ele perdeu legitimidade de agir no povo de Deus. Uma vez que o povo de Deus faz uso da armadura de Deus, sendo uma das peças a fé, não resta alternativa ao usurpador, ao inimigo derrotado, que ainda avança, que ainda tenta nos assaltar com seus dardos inflamados. Mas o escudo da fé sendo levantado, os dardos são apagados. O escudo da fé sendo levantado, o inimigo bate em retirada, porque ele não tem opção de ficar. Porque Cristo conquistou o direito de que a igreja avance. Ela também está esmagando os inimigos debaixo dos seus pés. Talvez a passagem mais extraordinária sobre isso, eu queria que vocês vissem comigo, 1 Coríntios 15, 24 a 28. A passagem que Paulo sintetiza o poder da ressurreição. Todo esse capítulo é sobre a ressurreição de Cristo. Mas um dos pontos importantes de Paulo é mostrar que o reino começou com a ressurreição de Cristo. Verso 24 diz: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Só essa passagem daria razão para várias exposições. Mas observe, ainda que de forma sintética e resumida, que o texto diz que Cristo está reinando exatamente agora. Porque o Pai passou ao Filho o reino. O Pai subordinou os céus e terra aos pés, debaixo dos pés do Filho. Porém, Paulo diz, evidentemente, que significa que o próprio Pai não está sujeito ao Filho, porque isso quebraria a economia da Trindade. E talvez até a própria ontologia, como alguns falam. Mas certamente a economia quebraria. Ou seja, quando a Trindade trabalha, o Filho diz, eu faço a vontade do Pai que me enviou. Não vice-versa, não o contrário. Mas quando o Pai subordina tudo ao Filho, o texto diz, o próprio Pai ficou fora dessa subordinação. Então o Pai não está a serviço do Filho, não está à obediência do Filho. Não há nenhum problema entre Pai e Filho. É simplesmente uma questão lógica e jurídica e legítima. O Filho agora é o juiz. O Filho agora é o rei. O Pai disse, toma o cetro e a coroa são teus, governo, até preparar as moradas, até extirpar. O que é preparar as moradas? Extirpar todo o mal desse mundo. Isso é o que tem que ser feito por um lado, esmagar os inimigos. Extirpar todo o mal desse mundo, porque você não tem morada boa se ainda tem mal. Remover todo o mal da criação. E em segundo lugar, recriar esse belo lugar, o novo céu e a nova terra. Cristo está fazendo isso exatamente agora. Ele não está à toa. Ele está trabalhando e trabalhando muito. Mas olha que coisa interessante. O texto diz, o último inimigo a ser destruído não é Satanás. Seria de pensar que fosse ele. O grande vilão da história, o grande dragão. O texto diz que tem um vilão pior. Tem um inimigo pior. E na verdade, ele aparece antes
e desaparece depois, diz Satanás na própria Bíblia. Porque quando Deus pronuncia o mandamento em Gênesis 12, ele diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, a morte é uma maldição divina, um juízo divino imposto contra o mal, pela queda. Só então no capítulo 3 aparece Satanás. A morte já apareceu antes. Como ordem, como resultado, como punição. Capítulo 20 de Apocalipse, você tem o dragão sendo lançado para dentro do lago de fogo. Só depois, a morte e o além também são. Ela aparece antes e vai embora depois. Em termos de conteúdo, em termos de proclamação, de essência. Por isso, ele diz, ela é o último inimigo. Mas observe o que isso importa para nós. Significa então que quando a morte cair pela última vez, porque ela teve uma queda e tanto lá atrás, quando Cristo ressuscitou dos mortos, a primeira derrota da morte. Por isso Paulo compara em 1 Coríntios 15, primícia e colheita. Ele diz, a ressurreição de Cristo, primícias. A nossa, colheita. Mas elas estão interligadas. Não são duas ressurreições, há uma só ressurreição, interligada. Que nós ressuscitamos porque Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Mas note, quando finda o reino de Cristo, o texto diz, quando finda o reino de Cristo. Finda quando o último inimigo for derrotado. Então o que acontece, o texto diz, o filho devolve o cetro ao pai. O filho devolve o reino ao pai. Não precisa mais de um rei redentor. Redenção acabou. Foi concluída, foi consumada. Não precisa mais um rei desta natureza. Por isso o filho devolve o reino ao pai. Quando se dá isto? Quando a morte for destruída. Quando a morte será destruída? Na ressurreição da igreja. Então que reino de Cristo depois da ressurreição? Nenhum. Não tem um reino intermediário na frente esperando Cristo voltar. Quando Cristo retorna, acaba o reino, não começa. Acaba o reino de Cristo, porque ele derrota o último inimigo quando a igreja ressuscita. O último inimigo caiu, acabou a tarefa mediadora de Cristo. Acabou o reino mediatorial dele. Acabou sua tarefa de esmagar os seus inimigos. Daí para frente não tem reino intermediário. Daí para frente é novo céu e nova terra. Daí para frente é o estado eterno, as moradas eternas preparadas para que o povo de Deus possa nelas habitar. Isso tudo está nas cartas, nos evangelhos, mas é o livro do Apocalipse que descreve isso de uma forma pictorial. E aí isso grava na nossa cabeça de uma maneira que nós temos que sempre imaginar isso e pensar nisso e meditar nisso. Isso está descrito de uma forma, poderia dizer, cinematográfica, por assim dizer, no capítulo 5 de Apocalipse. Convido-os a ler para nos encaminharmos ao final aqui da nossa exposição. Apocalipse, capítulo 5. Tudo isso que eu descrevi até aqui, usando passagens de vários livros do Novo Testamento, nós temos numa única cena, condensado, numa única cena que descortina para nós a plenitude dessa revelação bíblica. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O que é isso? Isso é coroação. Isso é descrição do momento maior que os céus já viram. O maior momento da história dos céus. O maior momento da história da terra foi de sexta até domingo, da morte até a ressurreição de Cristo. Mas o maior momento da história dos céus acontece justamente 40 dias após a ressurreição dele, quando Cristo sobe aos céus, quando ele é recebido nos céus, quando os céus se abrem para receber o Rei. Então Cristo está lá nos céus. Isso aqui não é algo do futuro. Capítulo 5 de Apocalipse não fala do futuro, fala do passado. Isso já aconteceu, isso já é realidade, isso é profecia cumprida, melhor, descrição cumprida. Isso aconteceu quando Cristo foi aos céus e pegou o livro. Esse livro é um símbolo dos decretos, das determinações de Deus, do plano de Deus, daquilo que Deus, do reino de Deus. As decisões de Deus para a salvação do seu povo e a condenação dos ímpios, para preparar as moradas para o seu povo, para lançar ao lago de fogo todos os perversos. Basicamente isso, incluindo toda a providência dele no meio-campo. Todo o sustento dele para a igreja, todo o poder para a igreja, tudo isso está nesse livro. Por isso que fechado, ele significa o quê? O não cumprimento destas coisas. O não se tornar real. O grande propósito, o grande plano soteriológico, salvífico de Deus para este mundo. Acontece que para ser aberto, para que alguém o abra, tem que ter uma palavra repetida várias vezes aqui. Qual é a palavra? Dignidade. Quem é digno? Perguntou. Ninguém. Então surge alguém que é digno. Aí está o digno. Digno és. É a grande... Essa palavra normatiza, que é a palavra-chave de toda essa cena, de toda essa sessão. Digno. Mas em que sentido ele é digno? Tanto por herança, quanto por conquista. Olha a descrição que um dos anciãos fez para João. Não chores, diz o verso 5. Eis que tem um cara aqui digno de fazer isso. Quem é ele? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O que é isso? Descendência. O filho da mulher, o descendente prometido. Ou seja, ele tem estirpe. Ele tem estirpe. Mas só estirpe não basta. Não adiantaria apenas ter legitimidade enquanto herdeiro, enquanto aquele que, para quem as promessas foram feitas. O texto diz que ele tem estirpe, ele tem herança, mas ele tem conquista. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
É a sua vitória que lhe dá legitimidade. É a sua conquista que lhe dá dignidade para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Então lá está ele, diz João. Eu vi, no meio do trono, apareceu o rei, apareceu o vencedor, apareceu o que tem legitimidade. Mas como ele é descrito? Ele está no meio do trono, dos 4 seres viventes, que são figuras da criação glorificada nos céus, uma figura já do novo céu e nova terra também. Os 24 anciãos são 12 mais 12, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, o povo de Deus na sua plenitude, representado esse povo lá no céu. Ele está no meio deles, portanto ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor das 2 esferas. Todo o poder eu tenho nos céus e na terra. Ele está no meio deles. Mas como ele é descrito, ele diz, de pé um cordeiro. Se esperava um leão, foi dito aí, ele é o leão. E quando ele olha, ele enxerga um cordeiro. Com uma expressão só, que aqui na língua grega é um termo só, mas que em português foram necessárias 4 palavras para explicar. Um cordeiro como tendo sido morto. A ideia é um cordeiro que traz ainda as marcas. Você pode ver, quando você olha para ele, você percebe que ele foi violentamente assassinado. É um termo forte, não é morreu assim por... assassinado violentamente. Esfolado vivo até a morte. É assim que ele se apresenta. Por um lado, em fraqueza. Ele sempre será o cordeiro como tendo sido morto. Mas por outro lado, tem uma série de 3 setes aqui no verso 6, dizendo ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 em Apocalipse é o número divino mesmo, o número que relata a plenitude. Se ele tem 7 chifres, chifre é um símbolo de força, de poder. Se ele tem 7, é porque ele é todo-poderoso ou onipotente. Ele não é só onipotente, o texto diz que ele tem 7 olhos. Olhos são feitos para ver. Se ele tem 7, tudo vê. Então ele é onisciente. E se ele tem os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, sua presença em toda a terra, e são 7, então ele é também onipresente. Por um lado, um cordeiro violentamente assassinado, é assim que ele se apresenta. Por outro lado, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente. Esse é o vencedor. Quando ele se aproxima, diz o verso 7, veio, pois, e tomou o livro, ele se apropria desse livro, ele não tem que pedir, Pai, por favor, me dê, não, porque ele tem direito, legitimidade, dignidade. Ele se aproxima e pega o livro. Quando ele pegou, esse é o momento da coroação. Quando ele sustenta o livro na sua mão, céus vão se prostrando como um dominó. Todos vão caindo aos seus pés. Todos, começando dos mais íntimos, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todas as fileiras, círculos, na verdade, na figura do capítulo 4, são círculos ao redor do trono. Todos esses círculos de anjos vão se prostrando, caindo, 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 até que alcancem o infinito, milhões, milhões, milhares e milhares e milhares e milhões e milhões. Só fica um em pé. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É assim que a palavra de Deus descreve Cristo. É isso o que ele é exatamente agora. O cântico dos 24 anciãos que representa a igreja declara isso. Verso 9, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto. Toda a razão está aqui. Foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. As portas das nações estão abertas.
para o Evangelho, porque Cristo comprou, o texto diz. Ele não meramente fez uma provisão genérica de salvação que pode ser ou não atingida. Ele comprou, ele pagou, é dele. Ninguém toma, porque é dele. Ele comprou um povo. Esses escolhidos, esses eleitos antes da fundação do mundo, ele comprou esse povo. De maneira que a função do pregador, a função do missionário, a função do evangelista é: abre a tua boca, fala, eu encho-a. O Paulo recebe de Deus a demonstração em Corinto: fala e não te cales, eu tenho povo. Eu tenho povo nesta cidade. Ele comprou para Deus os que procedem de todo. Não que ele comprou todas as nações. Isso aí não é um universalismo soteriológico. Não quer dizer que no final todo mundo vai ser salvo. O que quer dizer é que ele comprou pessoas, indivíduos de todas as nações, raças, línguas, os que procedem. E veja, quando os procedem, eles saem delas. Eles já não são mais delas. Agora eles são cidadãos do mundo por vir. São cidadãos do mundo vindouro. Já receberam novos passaportes. Já receberam novas certidões de nascimento. E lá está escrito: local do nascimento, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. E é por isso que só podemos ser nesse mundo estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Todos, em Apocalipse, a grande figura do ímpio é que ele está sempre assentado sobre a terra. É um termo pejorativo em Apocalipse. Aqueles que estão assentados sobre a terra não lhe deram glória, não se arrependeram. São assentamentos, eles fizeram dele o seu lar, como os judeus que foram arrancados de Jerusalém e foram para Babilônia e não queriam voltar. Queriam ficar lá, estavam assentados lá, era a terra deles, a pátria deles, era o que eles amavam. Por isso os profetas dizem: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Não é sua terra, não é seu lar. Assentados sobre a terra quer dizer crentes que estão numa boa aqui nesse mundo, achando que esse mundo é tudo que eles podem ter de melhor. Eles procedem desses lugares porque agora eles são cidadãos do mundo vindouro. E para finalizar, a última cena, em capítulo 12 de Apocalipse, pode ir abrindo lá, mas só um parênteses aqui. Lembra porque eu falei ontem que eu entendo que o cavaleiro branco do capítulo 6 é o evangelho, é a igreja avançando vitoriosa e para vencer? Porque isso é lógico. Qual foi a primeira ordem do Cristo recém-coroado? Qual foi o primeiro decreto, a primeira ação do Cristo recém-exaltado nos céus, no capítulo 5? Ele disse: liberou o cavaleiro branco, vitorioso para vencer. Isso não pode ser a ação do mal na terra. Isso não foi a primeira coisa que Cristo fez quando ascendeu vitorioso. A primeira ordem de Cristo vitorioso foi: ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos, porque eu tenho poder todo ele nos céus e na terra. Seu primeiro decreto, como recém-empossado, coroado, rei dos reis e senhor dos senhores, é: preguem o evangelho. Eu garanto, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, eu garanto a legitimidade da missão de vocês, a eficácia da missão de vocês, a consumação da missão de vocês. Eu garanto todas elas. Porque os céus caíram perante os meus pés. É isso que Cristo está dizendo. Mas para que os céus caíssem perante os pés dele, gente que estava lá, gente entre aspas, gente que estava lá, teve que sair. Necessariamente. Teve que haver uma limpa nos céus. De maneira que um dia também haverá uma limpa na terra.
E só então haverá um novo céu e uma nova terra, quando todo o mal for removido. Isso é preparar moradas. Quando todo o mal for removido da criação. Mas a primeira parte da remoção já foi feita nos céus. O capítulo 12 diz que, o verso 5, que Cristo nasceu, apesar de todas as tratativas, todas as tentativas de Satanás de impedir isso, é só ler o Antigo Testamento para entender isso, ao longo de todo o AT, Satanás está lá tentando impedir e devorar o filho quando nascesse. Geração após geração ele fracassa nisso porque Deus está sempre trazendo a semente da mulher ao mundo por provisão, por milagre, por soberania. Finalmente ele nasce em Belém e o dragão faz seu último esforço de devorar, que é mandar matar as crianças, os meninos com menos de 2 anos em Belém. Ele não é criativo. Ele repete as mesmas técnicas frustradas dele. Um dia ele mandou exterminar os meninos no Egito. Mas um deles foi tirado. E por santa ironia de Deus, foi enviado num cesto para ser criado. Por quem? Pela própria filha do dragão, se eu pudesse usar essa expressão. Pela filha de Faraó, o grande instrumento do dragão para cegar as nações, para enganar as nações. Deus usa o próprio inimigo para os seus propósitos. Assim como usou um Judas possesso por um Satanás para realizar seu supremo propósito de salvação. Não que os usados saibam disso. Não que eles queiram contribuir com isso. Estão fazendo apenas o que querem. Estão fazendo o que sua própria liberdade relativa permite e exige deles. Mas acima deles, dos homens ímpios, dos anjos e de Satanás, há um só soberano. Há um só que regula, governa, como diz a Confissão de Fé do Westminster, todas as ações dos homens, para o cumprimento dos homens e dos anjos, diz a Confissão de Fé, para o cumprimento dos seus propósitos. Mas o verso 5 diz que ele nasceu, esse filho, e aí, como só o Apocalipse consegue fazer, a vida inteira de Cristo é condensada em 2 momentos, descer e subir. E você sabe, para que tenha outra descida depois. Nasceu, desceu, subiu, voltou aos céus. O filho foi arrebatado até o seu trono. Esse é o momento de pegar o livro. Esse é o momento de ser coroado nos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A consequência da subida de Cristo aos céus é, na linguagem de Apocalipse, a limpeza dos céus. Foi preparar lugar. A primeira parte da preparação do lugar é limpá-lo. Tem que lavá-lo. Tem que tirar o que havia lá de impureza. E isso é feito no verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tem nome e sobrenome, são títulos, né? Diabo e Satanás. E aí vem a sua primeira descrição de função. Eu disse que ele perdeu 2 coisas. Aqui está a primeira. Ele perdeu 2 coisas. A primeira está aqui. O sedutor de todo o mundo. Se você tiver aquele programinha de Bíblia ali que tem o termo grego, você clica em cima dele e vê que termo é. É o termo planon, é o termo enganador. Sedutor pode significar isso, mas é mais no sentido de engano, né? Como uma mulher que seduz um homem, é como alguém que engana mesmo ativamente, de uma maneira terrível. Satanás é o enganador. Lembra que no final do milênio, no capítulo 20, ele é solto outra vez para voltar a fazer isso. Enganar as nações. Ele perdeu isso em algum momento da história, ele volta a retomar isso em algum momento da história. Quando que ele perdeu? Na ascensão de Cristo. Quando Cristo subiu aos céus. Ascensão é um pacote. Morte, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão. Um pacotão completo da obra de Cristo. Mas a execução é da ascensão.
Quando Cristo volta aos céus, os principados e potestades ficam debaixo dos seus pés. Quando Cristo volta aos céus, Satanás é posto para baixo dos seus pés. Expulso, portanto. Ele perde um dos seus cargos aqui. Qual era o primeiro cargo dele? O sedutor de todo o mundo. O enganador de todo o mundo. Ele perde essa função lá nos céus. Em segundo lugar, o verso 10 diz, bom, ele foi atirado da terra, diz o verso 9, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a, palavrinha mágica, autoridade do seu Cristo. Onde? Nos céus. Já está resolvido lá. Lá tudo já está resolvido. O céu já foi limpo. Já houve purificação. Já passou o pano lá. Aspirador. E arrancou de lá tudo o que havia de ruim. Pois foi expulso, segundo a função, segundo o cargo que ele perdeu na cruz. O acusador de nossos irmãos. Por assim dizer, Satanás exercia dois papéis que lhes foram conferidos por legitimidade. Deus deu essa legitimidade a ele porque o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos. Detendo o poder da morte de ser o acusador, ele agiu por muito tempo debaixo da total legitimidade e autorização de Deus. Até que Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até que ele veio para validar todos os sacrifícios do Antigo Testamento, de maneira que não há mais nenhuma dívida a ser paga. Quando ele diz, está pago, quer dizer, quitei tudo. Quando ele diz, está pago, quitei tudo, a boca do acusador foi calada, silenciada. É exatamente isso que Paulo fala em Romanos 8. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ó a sequência, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Não tem mais acusador. Ninguém pode acusar. Ninguém pode condenar os crentes perante o Senhor. Por quê? Porque na sua vitória caiu um acusador e subiu um defensor. A troca foi muito boa cá entre nós, né? Para nós. Havia alguém que nos acusava, não há mais. Tem alguém que nos defende, que garante a nossa causa, que nos levará às moradas eternas. O verso 12 conclui dizendo, por isso, festa no céu. Obra completa. Céus estão limpos. Festa nos céus. Festejai aos céus e vós os que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu porque foi lançado. Caiu como uma estrela, caiu como um raio para a terra. Desceu até vós, cheio de grande cólera. Sabendo o quê? Que tem chances de reverter a grande derrota sofrida? Que tem chances de enfrentar, peitar os céus outra vez? Não. Ele sabe que já era. Ele sabe que acabou. O que ele sabe é que ele só tem um restinho de tempo. Portanto, será um guerrilheiro, será um terrorista, não mais um guerreiro cósmico porque ele perdeu a guerra escatológica, a guerra jurídica, mas se tornou num guerrilheiro. Por isso Paulo fala, nossa luta, não diz nossa guerra, batalha, luta, briga, corpo a corpo, não é contra a carne e sangue, mas contra eles. São autoridades destronadas, mas que ainda não foram lançados para o lago de fogo e, portanto, continuam nos afligindo. Leão que ruge, mas resistam. Com a armadura, ele não tem opção a não ser fugir.
Cristo é exatamente agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O mundo vindouro já se antecipou na figura de Cristo e na figura da igreja. Se nós entendermos quão grandes são essas coisas, quão impressionantes elas são, e então vivermos de maneira a sermos idôneos à parte que nos cabe, como Paulo diz, quão grandes coisas estarão diante de nós. Se não nos acovardarmos diante dos assaltos desse mundo, se pararmos de sermos submissos às próprias vontades da nossa carne, se abandonarmos esse mundinho minúsculo e insignificante que criamos para nós mesmos, para sermos os reizinhos dele, se pormos abaixo, resumirmos ao pó essas coisas e olharmos para aquele que está, como Estevão viu, enquanto pedras caíam sobre ele, enquanto as pedras o atingiam, elas não o machucavam mais, porque ele via à direita de Deus em pé o Filho do Homem. Se o nosso olhar estiver fixo naquele que está em pé à destra de Deus, ou assentado, ora sentado, ora em pé, de qualquer forma governando, então as pedras desse mundo não nos atingirão mais. Então os prazeres desse mundo não nos atrairão mais. Ou não mais tanto, pelo menos. Então nós teremos coragem de pegar o estandarte do reino, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e enfrentar esse mundo certos da nossa vitória. Porque ela não é nossa, porque ela é dele. E então toda a glória a ele. Oremos. Senhor, nós suplicamos que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos elevados de nós mesmos e entendamos a nossa situação como assentados com Cristo nos lugares celestiais, de forma a nos tornarmos pessoas que não são mais aqui de baixo, mas que buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, pensando, meditando, agindo como cidadãos do alto. Ó Pai, ajude-nos, porque nós somos fracos, limitados, sempre propensos a voltar ao vômito, à lama. Cerca-nos com as Tuas mãos benditas, protetoras, que garantem a nossa subsistência, a nossa vitória, a nossa obra. Perdoe-nos pelas nossas imperfeições e impurezas. Guia-nos pelo caminho eterno. Participe do 21º Encontro da Fé Reformada. Vivendo no Poder do Cristo Vivo. De 8 a 11 de novembro, no Teatro Manauara. Informações e inscrições 3645-1724. Realização e coordenação: Igreja Presbiteriana Cidade Nova em Manaus.